Ao longo dos últimos meses, eu tenho comentado muito com você sobre a fase de capitulação. É uma fase onde você deve estar preparado psicologicamente e financeiramente também. A sua lição de casa sobre o financeiro você já deveria ter feito, que é distribuído lá no topo. E dentro dessa fase de capitulação, nós iremos usar estratégias que elas serão muito recompensantes ao longo do tempo, quando nós tivermos uma nova fase de bull market do Bitcoin. Na data de hoje eu vou te mostrar alguns sinais de que a região que nós estamos, ela já começa a cheirar um pouco de fase de capitulação. Vou te explicar que essa capitulação cíclica ela também não é um preço em específico, mas sim uma região, um comportamento dos investidores. E na análise de hoje você vai entender em qual região nós estamos e como que eu, Guiteles, começo a me comportar nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, obviamente que muitas pessoas elas ficam eufóricas e elas querem entrar no mercado quando o mercado ele está subindo, né? Por exemplo, se a gente olha para o ciclo de 2016, muitas pessoas vão querer entrar durante a movimentação de alta que nós estamos tendo. Durante 2020 e 2021, as pessoas vão querer entrar durante a movimentação de alta. Nesse ciclo, obviamente, as pessoas entraram em 100 mil dólares, acreditando em narrativas de alta infinita. Só que quando a gente olha para esses períodos, a gente consegue ver que havia muito lucro a ser realizado. Essas barras verdes é a porcentagem de lucro que a gente tinha a ser realizado. Nós estamos falando que em maio de 2017 a gente tinha 30% do supply circulante de 100 a 300% de lucro. Se a gente olha ali para 2020 também, a gente vai ver que chegou a ter 20% ali, 24% de 100 a 300% de lucro. Nesse ciclo, nós também tivemos quantidades absurdas ali de 20% do supply acima dessa região. O fato é que quando a gente tem muito lucro a ser realizado, a gente sabe que está em uma região de distribuição. E quando a gente vê essas barras diminuindo conforme o preço está subindo, significa que a gente está tendo distribuição. Significa que os grandes players estão colocando aquele seu lucro no bolso, porque afinal de contas, quem joga o jogo de investimentos para multiplicar dinheiro, coloca o seu lucro no bolso. Quem está por amadorismo não coloca o lucro no bolso e no final vai acabar colocando um prejuízo no bolso. Entenda que essa história de holdar Bitcoin para sempre durante os próximos 10 anos, isso é pura falácia, porque no primeiro bear market que acontece, você sabe que você vai distribuir suas posições e eu já te mostrei em análises que a minoria das pessoas, elas realmente conseguem segurar essa posição durante 10 anos, porque ela tem uma vida normal. Ela tem problemas a ser resolvido, ela tem contas para pagar, ela depende daquele dinheiro, ela quer usufruir daquele dinheiro também, então no final das contas todo mundo acaba realizando. Obviamente, se você não realiza lucro, você vai acabar realizando prejuízo. Bom, o fato é que quando a gente olha para a quantidade de lucro que nós temos nesse presente momento, é um lucro extremamente baixo. E aqui é uma região onde a gente deve começar a se tornar otimista. A gente fica pessimista quando muitas pessoas têm lucro no bolso e quando poucas pessoas têm, a gente começa a se tornar otimista. Bom, se a gente inverte a lógica e sai do lucro, olha para o prejuízo, a gente consegue ver que nos bear markets profundos teremos altas acumulações de prejuízo, a mesma narrativa, a mesma análise a gente utiliza. Se muitas pessoas estão no prejuízo acumulado, esse não é o momento da gente vender, mas sim do momento da gente comprar. Como a gente vende quando tem muito lucro, a gente compra quando tem muito prejuízo. O nível de prejuízo acumulado que nós temos na data de hoje, ele já é nível de prejuízo histórico, aonde a gente só viu isso acontecendo no ciclo passado, depois que a gente teve a 3AC quebrando. Quando a gente olha para 2018 e tivemos a grande queda ali que aconteceu dos 6 mil dólares para os 3 mil dólares. Quando a gente olha para o final do bear market ali também de 2015 e 2016, que a gente vê esse alto nível de prejuízo acumulado. Olha só. Eu, Guiteles, não procuro o preço mais caro e o preço mais barato. O que eu faço é buscar regiões de topo e regiões de fundo. E modelar as minhas estratégias para cada região em específico.
Cara, se a gente está dentro de uma bull run, eu não vou ficar fazendo trade no Bitcoin. Obviamente, eu vou segurar a minha posição. Se a gente está início do bull market, obviamente eu vou holdar a minha posição durante um período maior. Só que se a gente entra em fases de distribuição, que é o que aconteceu acima dos 100 mil dólares no Bitcoin, eu vou distribuir e vou começar a fazer trading. Quando a gente vivencia um bear market, eu, Gui Teles, faço trade ao longo do bear market inteiro. Foi isso que eu fiz nos últimos meses dentro da carteira Rumo ao Milhão. O resultado que isso nos proporcionou foi um resultado absurdo. Se a gente olha, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, nosso patrimônio ele continuou subindo ao longo do tempo. Isso por conta da gente fazer trading ao longo desse período. Só que chega a determinadas regiões que a gente deve começar a aplicar estratégias diferentes. A região que nós estamos hoje, ela ainda não é uma confirmação de que a capitulação aconteceu, mas é uma região onde a gente já deve começar a observar o preço para uma zona de fundo. E aqui, não querendo cravar o preço mais barato do ativo, mas sim entendendo a região, eu, Gui Teles, tenho o interesse de começar estratégias para a fase de capitulação dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu acredito que nós já estamos em uma região onde é uma região do preço do ativo barato e não mais caro, onde tem pouco lucro a ser realizado e muito prejuízo a ser realizado. Dentro dessas regiões, historicamente, a gente passa um longo período ainda em fase de capitulação, como eu acabei de falar para você. Eu tenho interesse em iniciar a estratégia de capitulação cíclica dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas não que eu vá dar win dentro dessa região, mas eu quero que você saiba que é uma região onde tem um alto potencial já em termos de ciclo de mercado. Mas, obviamente, a gente vai seguir a nossa análise aqui para a gente tomar uma decisão no final. Bom, se a gente olha desse supply, quantos por cento ali ele está no lucro ou no prejuízo, a gente está vendo 50% da rede no prejuízo. Essas são regiões históricas também de formação de fundo. E lembre-se, aqui eu estou considerando todas as moedas, até mesmo as moedas de Satoshi Nakamoto, as moedas que foram perdidas. E geralmente, quando a gente olha para os nossos fundos cíclicos ali, a gente fica em torno de 40% a 50%. Estamos dentro dessa região e é uma região onde já começa a ser interessante. Olha só, a gente vai começar a buscar por compras para a gente segurar no longo prazo, próximo dessa região verde. E a gente vai começar a pensar em vendas próximas da região vermelha. Só que nós não vamos simplesmente sair do mercado 100% na primeira vez que a gente chegar na região vermelha. Porque a gente sabe que em uma bull run, a gente vai ficar durante um longo período com 100% do supply no lucro. Isso acontece porque a gente está entrando em novo all-time high. Fez um novo all-time high, 100% dos ativos eles entram no lucro. E quando a gente olha para o prejuízo, a gente também vê que nos ciclos passados, a gente fica um longo período aqui. Por isso, é interessante a gente começar a iniciar estratégias de fase de capitulação. Bom, se a gente olha para o supply do investidor de curto prazo, a gente está vendo ali que esses investidores eles estão num prejuízo acumulado. Se a gente olhar para o supply total desses 50% ali, cara, a gente já está falando que quase 10 milhões de bitcoins estão num prejuízo acumulado. Se a gente tem um prejuízo acumulado, sim, a gente tem panic sell, onde muitas pessoas vão vender no prejuízo, onde elas vão se desesperar, vão acreditar que Bitcoin vai a zero, que o ciclo acabou, que nada vai se repetir, elas vão sair do mercado. Essas são as mesmas pessoas que acreditaram na narrativa de que a alta seria infinita. O ciclo ele passa conforme o tempo, algumas coisas mudam, mas o comportamento do investidor iniciante ele jamais muda. E bom, ver essa alta quantidade de supply em prejuízo acumulado, isso daqui nos mostra uma região onde também é diminuição de pressão vendedora. Lembre-se, não é que a gente chegou em uma exaustão de pressão vendedora, é uma diminuição da pressão vendedora, são duas coisas diferentes. A exaustão ela acontece na capitulação cíclica, mas nós já estamos em uma região onde a gente começa a diminuir essa pressão. Por quê? Quase 10 milhões dos bitcoins em circulação, eles estão em prejuízo acumulado. Bom, a demanda por Bitcoin, ela é níveis historicamente baixos, onde a gente olha para os níveis que nós estamos hoje aqui, quase
menos 0,4 de demanda por Bitcoin, a gente está falando que isso daqui são níveis de bear markets profundos, do final do bear market profundo. Isso daqui é o nível de quando a gente entrou no ciclo passado em fase de capitulação cíclica. Níveis de quando a gente teve o crash ali do Corona Crash. Níveis de quando a gente teve a queda final ali também acontecendo de 2018. É um nível de demanda negativa muito alto. Aqui geralmente são as regiões onde o preço do ativo ele está largado, jogado de canto, onde as pessoas não querem Bitcoin nesse presente momento. E quando as pessoas não querem o ativo nesse presente momento, é onde a gente começa a ter a diminuição da pressão vendedora. Porque lembre-se, os novatos, aqueles que não iniciaram, eles não querem. Mas as pessoas que estão investidas, elas também passam a não querer. E elas vão realizando o prejuízo. Quando a gente terminar toda essa realização de prejuízo, quem queria sair do jogo, a gente chega sim em um final de uma movimentação de baixa cíclica. Mas olha só, talvez você tenha me visto falar sobre meses em formação de topo no Bitcoin. Afinal de contas, a gente passou 12 meses acima dos 100 mil dólares ali em zona de distribuição. Possa ser que daqui para frente você me veja falar durante alguns meses sobre região de fundo do Bitcoin. Uma coisa é fato, eu não posso negligenciar que acima dos 100 mil dólares eu, Guiteles, era bearish e eu preservei o patrimônio de todos os meus clientes dentro dessa região, onde todos os meus clientes deram saída. Ninguém vivenciou o início do bear market, a fase 1 e a fase 2, que é a fase que nós nos encontramos agora. E durante esse momento eu começo a olhar para os dados já de uma maneira diferente, não mais bearish, mas sim um pouco mais bullish. Eu não acredito que a queda ela já tenha acabado, até então porque acredito que a gente vai ver Bitcoin ali entre zonas de 40 mil dólares ainda, mas o fato é, alguns dados eles começam a apontar que nós já estamos cheirando capitulação cíclica. Quanto tempo a gente vai ficar dentro de uma capitulação cíclica? Quanto tempo vai fazer para a gente ter o evento final? Eu não sei, eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo entender é a região que nós estamos, e dentro dessa região, eu, Guiteles, começo a me tornar mais bullish quando a gente fala em longo prazo para o Bitcoin. Talvez você não tenha me visto falar sobre longo prazo, sobre holdar o ativo durante muitos meses aqui no canal. Agora é a hora que eu já começo a cogitar a hipótese disso. Agora é a hora onde eu já começo a tirar as cartas de capitulação cíclica e começo a colocar elas em cima da mesa. Não que eu vá utilizar 100% delas nesse momento. Bom, quando a gente olha para alguns sinais on-chain ali, a gente vai buscar várias vertentes, como o MVRV, Soper e vários outros índices também, para a gente entender em qual região nós estamos dentro dessa região azul, onde muita coisa já começa a se tornar barato, onde um excesso de desalavancagem ele já saiu do mercado, onde muitos players já desistiram, capitulações periódicas, onde pouco lucro nós temos dentro do ecossistema do Bitcoin. E essas regiões verdes foram essas regiões azuis são essas regiões aqui do passado. Veja que no ciclo passado a gente entrou dentro dessa região ali também nos 28 mil dólares, a capitulação aconteceu nos 22, a gente foi parar até os 15 mil dólares. No ciclo de 2018, isso aconteceu depois que nós tivemos a queda ali de 50% dos 6 mil dólares para os 3 mil dólares. Mas eu quero que você entenda em qual região que nós estamos entrando. Compare isso daqui com o passado e você comece a entender como que deve ser o nosso comportamento. Se a gente olhar para preço justo ali do Bitcoin, a gente sempre vai utilizar o MVRV para entender isso. E não para entender qual que é a região mais cara ali do preço, a máxima do MVRV e nem a mínima do MVRV, mas sim para entender regiões que nós estamos, padrões, bandas, quais são os sigmas que nós estamos vivenciando nesse momento. A região que nós estamos aqui é abaixo dessa linha verde, ou seja, regiões onde o preço do ativo ele começa a se tornar barato em termos de ciclo. E quando a gente olha para os ciclos passados, essas regiões elas aconteceram várias vezes. Em todos os fundos do mercado, essas regiões aconteceram. São regiões raras quando a gente fala em termos de longo prazo. Sabe aquela Bitcoin Treasury que quer nascer e simplesmente comprar a maior quantidade de Bitcoins, o possível que ela pode, porque ela acredita altamente no Bitcoin e ela vai direcionar 100% do seu caixa dos próximos meses ou dos próximos anos para o Bitcoin? Essa Bitcoin Treasury ela deveria nascer agora, nesse momento.
Ela não deveria nascer quando o Bitcoin estava em 100 mil dólares, ela não deveria nascer quando nós estávamos na euforia do mercado, ela deveria nascer nesse momento. Por quê? Uma Bitcoin Treasury, ela tem um planejamento ali durante alguns anos de fazer os seus investimentos dentro desse ativo, de alguns meses, para ir colocando seu caixa para dentro do mercado. Essa Bitcoin Treasury, ela deveria nascer agora. Obviamente, a mídia ela não iria dar atenção para essa Bitcoin Treasury. Todas as Bitcoin Treasuries, elas têm ações nas bolsas de valores. Então, o que elas querem ali, na verdade, é movimentar o preço da sua própria ação. Ela só utiliza o Bitcoin para fazer essa movimentação, que é o interesse primário dela. E ela sabe que se ela fizer isso, se nascer uma Bitcoin Treasury nesse momento, ninguém tá nem aí para ela, ela não vai conseguir pampar as suas ações. Mas agora é o excelente momento onde essas empresas deveriam começar a existir. E lembre-se que a Block Capital, ela é uma empresa. E possa ser que a Block Capital ela se torne uma Bitcoin Treasury quando a gente entrar em fase de capitulação. Obviamente, a Block Capital, que é a minha empresa, ela não é listada em bolsa, é uma empresa pequena ainda, mas talvez a gente possa mostrar como que se deve ser feito uma Bitcoin Treasury. Mas isso daí a gente vai falar mais pra frente. Apenas te dando um spoiler em qual região nós estamos e como que é o sentimento do próprio analista Gui Telles e como eu me comporto nesse momento. Para mim, aqui são regiões onde a gente deve começar a olhar para essas estratégias de longo prazo. Bom, Soper também com variáveis ali que elas só acontecem em fundos cíclicos ali que nós temos, são regiões onde o preço ele realmente está bem barato. A fase de capitulação cíclica ela ainda não aconteceu dentro desse indicador. E lembre-se que esse indicador ele é construído aqui por mim, onde ele me mostra essas regiões verdes e dentro dessas regiões verdes eu sei que nós estamos dentro de fase de capitulação cíclica. Mas aqui é apenas um target, porque o evento em si ele não acontece nesse indicador, mas o evento acontece aqui, onde a gente tem a descida do supply acontecendo. Possa ser que eu precise fazer ajustes nesse ciclo aqui, não acredito que eu precisarei, acredito que a gente vai dentro dessa região verde aqui, mas eu quero que você entenda que não é um preço em específico que faz a capitulação cíclica, mas sim um evento. E como que esse evento de capitulação ele acontece? Quando o supply ele começa a descer para uma região em específica. Lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Se a gente tem uma grande quantidade de pessoas distribuindo os seus ativos, despejando naquele preço em específico, a gente também tem uma grande quantidade de pessoas comprando aquele ativo. E quando a gente tem esse despejo, que é a desistência, a capitulação cíclica, a gente coloca todo mundo que queria vender, vendendo. E a partir daquele momento, outras pessoas compraram. Essas pessoas que compraram, elas já estão comprando com preço extremamente barato. E aqui o preço ele pode flutuar em relação a esse custo que essas pessoas compraram, ele pode até mesmo para baixo, mas sempre estará próximo, porque as pessoas acabaram de entrar. E como eu te falei, essas pessoas provavelmente são pessoas com planejamento para a capitulação cíclica, são pessoas que vão pensar no longo prazo. Não são pessoas que estão simplesmente comprando, acreditando que a alta vai ser infinita, não, elas têm um planejamento que vai levar alguns meses. Talvez uma Bitcoin Treasury esteja nascendo nesse momento, talvez uma Block Capital da vida esteja acumulando, direcionando o seu caixa e ela tem um planejamento de alguns meses para poder fazer isso dentro dessa região. Então esse supply ele é absorvido. Quando que essas pessoas elas terão interesse em vender? Quando a gente tiver um novo bull market acontecendo, elas irão segurar durante um período específico. Esse evento em si, ele é a capitulação. Como que a gente identifica isso? Na análise on-chain, a gente vê se o supply está descendo. Olha só, se a gente olha para a data de ontem, a gente não tinha essa quantidade de supply que nós temos nesse presente momento dentro aqui dos 63 mil dólares. E eu já venho comentando com você sobre essa quantidade de supply que está acontecendo nos 66 mil dólares, 67 mil dólares. Agora a gente começa a ter um aumento também dos 73 mil dólares, ou seja, a gente está tendo uma alta concentragem de supply entre 60 e 70 mil dólares. Eu não acredito que aqui vai ser a fase de capitulação. Acredito que a fase de capitulação ela vai se dar lá por volta dos 40 mil. Mas a gente já começa a ter descida de supply para essa região. Se a gente já começa a ter descida de supply, o que a gente deve se questionar não é qual que é o preço mais barato, mas sim quando que é o momento de eu iniciar a minha estratégia de capitulação cíclica. Talvez no início da descida do supply, algo que já está acontecendo nesse presente momento.
Então, quando eu olho para os dados, eu vejo que sim, a gente pode estar no início da capitulação cíclica, ela ainda não aconteceu. Lembre-se que a capitulação ela é uma região e não um preço em específico. Então, possa ser que aqui já seja a hora de eu, Guiteles, começar a utilizar todas as minhas estratégias de fase de capitulação cíclica. Se você vivenciou 2022 junto comigo aqui no canal, você me viu durante vários meses falando sobre compra, vários meses falando que nós estávamos em capitulação cíclica, que eu não sabia qual era o preço mais barato, mas que uma coisa eu sabia: abaixo dos 22 mil dólares, valia a pena da gente acumular e não distribuir o ativo. Porque depois de alguns anos, 2 anos, por exemplo, aquelas compras elas valeriam a pena. Essa é a mesma visão que eu começo a ter nesse momento. E aqui possa ser que a carteira Rumo ao Milhão ela já venha iniciar as nossas estratégias de capitulação cíclica. Porque é o ciclo onde a gente deve ter uma estratégia com um patrimônio mais acentuado que a gente juntou ao longo do ciclo anterior e a gente vai utilizar essa estratégia dentro da capitulação cíclica. Se você quiser estar junto comigo dentro da capitulação cíclica, como algumas pessoas estiveram em 2022, você pode estar junto comigo copiando e colando as minhas decisões na carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. O fato é que você precisa ser paciente e estratégico e lembre-se, você precisa ter emocional, mindset e financeiro também para esse momento do ciclo, porque aqui a gente vai ter boas oportunidades. Bom, a análise on-chain ela nos mostra esses sinais. Se a gente olha para a análise de price action, a gente ainda tem bastante espaço para poder retrair, tá? Quando a gente olha para os ciclos passados, a gente viu que as retrações elas foram bem mais acentuadas do que isso que nós estamos tendo. A gente chegou a ter ali no ciclo passado uma retração de 76%. A gente só teve uma retração de 50%, tá? Retrações de 70%, a gente estaria lá na casa dos 36 mil dólares, teria mais 50% aí de queda. Mas a gente também tem momentos ali onde nós já tivemos retrações que elas aconteceram no meio do ciclo, 70%, porque aqui era um movimento mais exponenciais, mas depois a gente continuou subindo mais uma vez, depois a gente teve um bull market, a gente já teve um corona crash também que aconteceu ali no meio de um ciclo. O fato é que o que está acontecendo nesse momento, se a gente olha para o price action, se a gente olha para esse nível de RSI, olha só quando que a gente viu o RSI dessa maneira que nós estamos nesse presente momento. A gente estava exatamente aqui no final, onde a 3AC estava quebrando, a gente teve mais uma grande semana de queda. O ciclo de 2018, a gente nem bateu esses níveis de RSI. O ciclo de 2016, de 2014 ali, a gente também nem bateu esse nível de RSI semanal. Saiba que a gente ainda pode entregar divergências dentro do RSI, como aconteceu no ciclo passado, mas eu quero que você entenda que aqui são regiões onde o preço ele já começa a se tornar barato. E talvez se você voltar no meu canal lá em junho de 2022, você vai me ver falando também sobre essa análise semanal, que a gente estava entrando em regiões já que eram possíveis regiões de formação de fundo, mas que eu não sabia qual que seria a mínima do preço. E novamente, eu não sei qual que vai ser a mínima do preço. Eu não sei se o Bitcoin ele vai parar nos 36, nos 40, nos 50, eu não sei onde ele vai parar. O que eu sei é que a minha função ela é analisar risco envolvido nas operações. Se a gente tem um baixo risco, ótimo, eu topo comprar. Se a gente tem um alto risco, ótimo, eu topo vender. Simples assim. E quando a gente olha para o passar do tempo, consequentemente a gente está comprando barato e vendendo caro, mas a nossa função é comprar com baixo risco e vender com alto risco, simples assim. Eu não quero cravar a mínima do preço porque eu sei que se eu tentar acertar esse preço em específico, eu vou ficar fora de uma grande movimentação. Olha só, talvez você tenha tido a oportunidade de vender Bitcoin em 125 mil dólares e não vendeu porque você queria 150, ou 130, ou 200. Muitas pessoas não compraram Bitcoin em 16 mil dólares porque queriam 12, queriam 10, queriam 8 mil dólares. E no ciclo ele fechou ali nos 16 mil dólares, nos 15 mil dólares e 500. Então saiba que a melhor coisa que você faz é aplicar estratégias para cada região específica. Eu, Guiteles, tenho interesse em iniciar a estratégia de capitulação para a carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira iniciar essa estratégia junto comigo, caso você queira vivenciar os próximos meses junto comigo, caso você queira copiar e colar os meus resultados dos próximos anos,
Agora, talvez seja um excelente momento para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Um dos melhores momentos, um dos momentos que eu sempre comentei com você aqui no canal nos últimos meses, a fase de capitulação cíclica. Ela não é uma fase fácil, ela não é uma fase de all-in, ela é uma fase de muita estratégia, muita resiliência e muita paciência. Se você quiser estar junto comigo dentro dessa fase, acredito que agora seja um excelente momento para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Lembrando, a carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos. Não é uma carteira ali com um gráfico pizza para você investir 50% em Bitcoin. Não, a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira completamente dinâmica, que em cada momento do ciclo a gente vai utilizar uma estratégia diferente. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira que aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo. Assim você consegue saber qual que é o preço em específico, basta você clicar naquele push que você vai ver qual que é a minha decisão de compra, de venda, gerenciamento. Eu, Guiteles, faço todas as decisões da carteira. Você não precisa entender de análise, de estratégias, de gerenciamento de risco. Tudo que você precisa entender é que eu, Guiteles, estou tomando uma decisão, você precisa copiar e colar a minha decisão. Dessa maneira, você estará copiando e colando os mesmos resultados que eu. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. A fase que eu comentei com você durante os últimos meses, capitulação cíclica, ela pode estar iniciando. Eu não tenho certeza absoluta de qual que será a mínima do preço, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre o meu gerenciamento de risco e as minhas estratégias. Esse momento que nós estamos vivenciando, acredito que já seja um excelente momento para a gente começar a tirar as nossas cartas de fase de capitulação cíclica. Novamente, caso você queira ver todas as minhas estratégias, você sabe onde copiar e colar essas decisões. Hoje, Guiteles começa a se tornar um cara mais otimista e menos pessimista. Talvez durante meses você me viu um cara mais pessimista, mais bearish, esperando o mercado para baixo. Agora possa ser que você me veja um cara mais otimista, esperando o mercado para cima. Obviamente que de maneira estratégica e não de maneira amadora. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!